A gente tem alguns avisos também. Na verdade, é só um aviso. Eu queria avisar, caso alguém aqui tenha interesse, eu vi alguns comentários a respeito das camisas, do ICTP, dos produtos. É só olhar com eles ali, eles têm mais camisas com mais numerações, tem também as canecas, só que eles só aceitam dinheiro físico. Aí é basicamente só isso que eu queria falar. É isso, pode começar se quiser. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Viviane Leite, sou estudante do bacharelado em Física na Universidade Estadual de Feira de Santana e vou proferir um seminário apresentando os resultados do meu projeto intitulado Estudo Analítico da Equação de Schrödinger para Potenciais Centrais e Hiperbólicos, utilizando o método de Nikiforov-Varov. A minha apresentação está organizada da seguinte forma. Primeiro, eu irei introduzir o tema, o problema que está situado a minha pesquisa, assim como os seus objetivos. Na próxima etapa, irei expor o método de Nikiforov-Varov. Na sequência, a fundamentação teórica, no que diz respeito à formulação de Schrödinger na mecânica quântica. E, por fim, irei apresentar os resultados do meu projeto para dois grupos de potenciais, os potenciais centrais e os potenciais hiperbólicos, concluindo, expondo as afirmações que eu obtive. Bom, como nós sabemos, solucionar a equação de Schrödinger é uma alternativa fundamental para a gente descrever a dinâmica de partículas no regime não relativístico e também para a gente investigar as propriedades de sistemas quânticos. Embora essa equação ela tenha sido desenvolvida há quase um século, ainda é muito difícil resolvê-la analiticamente. Para vocês terem uma ideia, a obtenção da solução exata da equação de Schrödinger ela é possível para um número limitado de potenciais. E o método analítico convencional padrão para resolver essa equação envolve a expansão da série da equação em uma série de potências. No entanto, esse método de solução ele fornece geralmente autofunções muito complicadas de serem analisadas e também tem uma limitação muito grande. Por isso, outros métodos vêm sendo utilizados para resolver a equação de Schrödinger, como métodos baseados na álgebra de Lie e também o método de interação assintótica. A depender da cara, da forma do potencial, a gente tem que lançar mão até mesmo de mais de um método analítico, método numérico, esquemas de aproximação, tudo isso para a gente conseguir resolver a equação de Schrödinger de forma apropriada. É justamente nesse contexto que surge o método de Nikiforov-Varov. Ele não surge com esse objetivo, mas ele pode ser utilizado para resolver sistemas mecânicos quânticos. Esse método ele foi desenvolvido pelos russos Vasily Vilvarov e Arnold Nikiforov, em 1988, no livro Funções Especiais da Física Matemática. Esse é um método para resolver equações hipergeométricas generalizadas, lançando mão de funções ortogonais especiais. E é justamente aí que está o objetivo do meu trabalho, que é aplicar o método de Nikiforov-Varov para resolver a equação de Schrödinger para potenciais unidimensionais. Mas quais potenciais eu trabalhei? Foram 7 potenciais. O potencial do oscilador harmônico, de Coulomb, de Kratz, de Morse e de Ruffin, que são potenciais centrais, e os potenciais hiperbólicos Rosen-Morse e Scarf. Eu trabalhei com a versão hiperbólica desses potenciais e a versão trigonométrica também. Esse não é um método muito conhecido, então eu vou apresentar esse método, mas por ser muito extenso, eu vou focar apenas nas suas etapas mais significativas. Esse método ele parte da equação hipergeométrica generalizada, que assume essa forma aqui dada em 1, onde esses coeficientes são polinômios, que possuem graus específicos. Se a gente ultrapassa esses graus específicos, a gente sai do escopo do método de Nikiforov-Varov convencional e a gente entra no método de Nikiforov-Varov expandido. O de S é uma função
do tipo hipergeométrica. O primeiro passo, né, do desenvolvimento do método é sair dessa equação 1 e ir para uma equação que também seja do tipo hipergeométrico, mas que seja mais simples, né? Esse passo ele é intermediado por uma transformação desse tipo, né, onde y de s e φ de s são também polinômios. Para a gente sair da equação 1 e conseguir alcançar a equação 3, que possui uma forma reduzida, a gente precisa introduzir polinômios e parâmetros de forma conveniente, né? Esses parâmetros e esses polinômios, pelo menos os principais deles, estão exibidos aqui em 4, 5 e 6. Vale a pena ressaltar que, para a gente sair da equação 1 e alcançar a equação 3, existem várias maneiras. E é aí que está situada também um pouco da generalidade desse método matemático. Bom, vale a pena ressaltar que também que uma equação do tipo hipergeométrica reduzida, que foi dada em 3, ela pode ser construída como uma família de soluções particulares, tomando Vn igual à enésima derivada de y. Com isso, a gente encontra 7, né, de modo que os coeficientes de 7 são encontrados por indução e representados em 8 e 9. Bom, se a gente tomar um caso particular, que é justamente nesse caso particular que está situado no método de Nikiforov e Varov, né, se a gente falar que y é yn, né, o polinômio yn, que é um polinômio que possui grau n, a gente consegue, né, as soluções polinomiais dadas pela relação de Rodrigues. E a gente consegue, assim, obter a função hipergeométrica, né, que estávamos interessados lá no início, lançando mão de 12, né, porque 12 vai fornecer para a gente a função, né, o polinômio φ. Bom, e como é que eu aplico esse método no contexto da mecânica quântica? Bom, qualquer equação diferencial de segunda ordem que possua 3 pontos singulares, ela pode ser transformada em uma equação hipergeométrica generalizada. Então, é justamente nesse ponto que está o grande X da questão. Por quê? Porque a equação de Schrödinger, independente do tempo, ela pode ser reduzida a uma equação do tipo hipergeométrico generalizado a partir de uma transformação de coordenadas conveniente, né? Então, como a gente sabe, a equação de Schrödinger, independente do tempo, ela tem essa forma, dada em 13, mas a gente não vai usar essa equação dada em 13, a gente vai usar a equação dada em 15, por quê? Porque é muito mais conveniente, né, do que a 13. A gente aqui lançou mão de uma transformação de coordenadas de R para Z, né, para converter 13 em 15. E essa conversão, ela possui duas vantagens importantíssimas. Primeiro, eu só estou lidando aqui em 15, né, com variáveis adimensionais, e também 15 assume a forma da equação de Schrödinger unidimensional. Unidimensional que tem o potencial efetivo dado em 19. Bom, agora vamos para os resultados, né? O primeiro potencial que eu analisei foi o potencial do oscilador harmônico. Esse potencial ele já está bastante consolidado na literatura, inclusive pelo método de expansão em série. Ele tem essa forma aqui dada em 20. E introduzindo variáveis adimensionais e também transformações de coordenadas convenientes, eu consegui obter 21. O que é 21? É uma equação hipergeométrica generalizada que, a partir dela, a gente pode utilizar o método de Nikiforov e Varov. E é justamente nesse ponto que está a principal dificuldade de aplicar o método, porque a gente precisa pensar numa transformação de coordenadas que não só nos dê uma equação hipergeométrica generalizada, mas de modo que os coeficientes, né, polinomiais tenham os graus específicos que são cabíveis para a aplicação do método. Então, fazendo isso, a gente pode resolver sistematicamente essa equação 21 e encontrar o espectro de energia
dado em 22, e também a função de onda radial, dado em 23. Como geralmente o espectro de energia para o potencial do oscilador harmônico quântico é dado em termos de um único número quântico, eu chamei NP aqui do número quântico principal. Esse resultado ele está condizente com os resultados obtidos por outros métodos, né? Tanto o método analítico padrão, que eu mencionei, e o método algébrico para o oscilador harmônico quântico, que usa os operadores escada. Bom, um outro potencial é um potencial que não é tão conhecido assim, que é o potencial de Morse. Ele é mais geral para estudar a estrutura vibracional de moléculas diatômicas. Esse potencial ele é muito interessante porque ele leva em conta aspectos que o potencial do oscilador harmônico quântico não leva, como, por exemplo, a quebra de ligações, né? Tanto é que aqui está explícito, né, o DE, que é a energia de dissociação. O problema é que, quando a gente aplica esse potencial na equação de Schrödinger, a gente tem termos radiais e termos exponenciais. Então, a gente não consegue uma solução analítica exata sem antes fazer alguma aproximação. Então, nesse caso, o que foi que eu fiz? Eu utilizei uma aproximação dada por Pekeres, né? Então, é uma aproximação muito longa, eu não estou expondo aqui, mas com essa aproximação eu consigo utilizar o método de Nikiforov-Varov e obter as soluções dadas em 25 e em 26. Né? E essa forma aqui do potencial de Morse é justamente também para moléculas diatômicas. E aqui eu pego o caso geral porque eu considero o termo centrífugo. Né? Se eu não considerasse o termo centrífugo na equação de Schrödinger, eu poderia encontrar uma solução analítica exata. Né? Mas como eu estou considerando esse termo, então eu só consigo uma solução analítica aproximada. O próximo potencial que eu considero é o potencial de Kratzer. Ele é muito utilizado para estudar espectros energéticos de moléculas diatômicas. Eu pego o caso mais geral do potencial de Kratzer. Geralmente, na literatura, vocês podem ver o potencial de Kratzer modificado, o potencial que eles geralmente chamam, né, potencial de Kratzer-Foues, mas eu tomo o caso mais geral. E geralmente, o potencial de Kratzer ele é resolvido pelo método de iteração assintótica, né, regra da quantização exata também. E, pelo método de Nikiforov, eu consigo a solução com uma facilidade muito grande, embora eu esteja tomando o caso geral. Isso revela um pouco para a gente o poder desse método. E, além disso, eu não precisei também fazer uma transformação de coordenadas muito complicada nesse caso. Eu só precisei manipular a equação de Schrödinger para encontrar uma equação que tenha a forma de uma equação hipergeométrica generalizada. O potencial de Coulomb ele aparece aqui como um caso particular do potencial de Kratzer. Né? Se vocês notarem aqui, se a gente tomar A igual a 0, C igual a 0 também, a gente chega no potencial de Coulomb. Então, essas soluções aqui, elas são imediatas, né, só pela resolução do potencial de Kratzer. E isso não é algo comum por outros métodos. O próximo potencial que eu considerei foi o potencial de Ruffin. Né? Ele, em certos limites, quando a gente pega um R muito menor do que K, ele tem um comportamento coulombiano. Né? Então, o potencial de Ruffin ele também está relacionado com o potencial de Kratzer, ou seja, com o potencial de Coulomb, ou seja, ele também está relacionado com o potencial de Kratzer. Nesse caso, novamente, olha, eu tenho um termo exponencial, ou seja, eu precisei aplicar uma aproximação. Essa aproximação não foi a mesma aproximação do potencial de Morse, já foi uma outra aproximação que foi mais conveniente para esse caso. Né? Eu aproximei justamente o termo centrífugo para poder me livrar desse exponencial aqui e conseguir, assim, aplicar as transformações de coordenadas apropriadas, né? E, assim, o método de Nikiforov-Varov.
Uma próxima classe, né, de potenciais que eu considerei foi o potencial, foi a classe de potenciais hiperbólicos, né, que são potenciais muito complicados, né, de serem estudados analiticamente. O primeiro é o potencial de Rosen-Morse, ele é um potencial muito utilizado em química quântica e também para a descrição de estados ligados de diversos sistemas de interesse físico. E ele tem uma forma muito complicada, né? Então, geralmente, suas soluções são obtidas computacionalmente. E aí, nesse contexto, o método de Nikiforov-Varov ele surge novamente, né, mostrando novamente o seu poder e consegue fornecer para a gente 38 e 39, que é justamente o espectro de energia e a função de onda. Por fim, eu considerei o potencial de Scarf, né? Esse potencial ele é uma extensão de um potencial mais conhecido, que é o potencial de Pochel-Teller, né? Então, assim, eu peguei um caso mais geral e, mesmo assim, eu consegui, novamente, utilizar o método de Nikiforov-Varov. Eu analisei, nesse caso, a versão trigonométrica do potencial de Scarf, né, que eu chamei aqui de VT, e também a versão hiperbólica. Nas duas versões, eu consegui, né, aplicar o método e eu expus aqui apenas a solução para o hiperbólico, né, que eu estou enfatizando, e ela é dada em 42 e 43. Aqui a gente utiliza, né, os polinômios de Jacob, mas atualmente a gente está investigando a possibilidade de utilizar um polinômio não tão conhecido assim, que é chamado polinômio de Romanovsky. Né? Esse polinômio de Romanovsky talvez nos dê uma expressão mais simples para 43, né? Uma expressão assim muito longa, muito complexa, a 43. Bom, o que é que eu concluí com o meu trabalho? Né? Eu concluí que, sim, o método de Nikiforov-Varov ele é muito versátil, porque quando a gente vai analisar o contexto da resolução da equação de Schrödinger, a gente vê que, para cada potencial, a gente tem um método diferente. Né? Então, o método de Nikiforov-Varov, ele é muito poderoso, não só por fornecer soluções analíticas, ele é muito poderoso também por dar conta de vários potenciais e potenciais complicados. Né? E, então, assim, ele é muito versátil e ele permite que a gente consiga selecionar a transformação que a gente achar mais conveniente também. Né? Então, além de fornecer resultados compatíveis com aqueles obtidos, né, por outros métodos e, bom, também é extremamente elegante. Atualmente, eu estou analisando também condições que mostrem em quais contextos eu posso usar o método de Nikiforov-Varov ou não. Ele é muito elegante, sim, muito poderoso, mas ele também tem as suas limitações. E por ser um método que está sendo utilizado agora no contexto da mecânica quântica, um método também recente, né, até na matemática, relativamente recente, então, ainda não existem condições que mostrem a priori se eu posso usar o método de Nikiforov ou não. Então, atualmente, eu estou analisando essas condições também. Essas foram as minhas referências e muito obrigada pela atenção de todos. Perguntas? Olá, obrigado. Você consegue reverter o sentido da conta? Vamos dizer, você quer uma determinada fórmula para o teu espectro de energia. E aí você monta o potencial que vai te dar aquele resultado. Você consegue fazer o método ao contrário? Não. Não. Porque a forma, né, eu não coloquei a expressão aqui, mas antes de eu encontrar o espectro de energia, né, e o espectro de energia é dado aqui por esse lambda, né, não por essa relação específica que eu coloquei aqui, mas por esse lambda aqui, e essa relação aqui ela já mostra que o lambda depende de R,
certo? Da derivada em relação a S de R. E R assume diferentes formas. Então, a depender da forma que eu tenha R, eu vou ter lambdas diferentes. Tanto que uma complicação ao aplicar o método de Nikiforov-Varov é que nem todas as soluções da equação hipergeométrica que eu obtenho para o potencial são soluções fisicamente aceitáveis. Né? Então, por conta disso, por conta dessas possibilidades aqui de R, eu posso escolher R positivo, aqui negativo. Esse termo aqui também, ele vai me fornecer uma equação quadrática para cá, que também é ambíguo. Então, depende muito de como eu defino esse R. Por isso que eu não posso considerar o sentido de trás para frente. Né? Isso que o senhor quer dizer. Fazer a conta de baixo para cima. Isso, exatamente. Por conta de R, eu não consigo fazer isso. Tá, ok, obrigado. Nada. Obrigado pela palestra. Uma coisa que eu não entendi foi no que o método de Nikiforov-Varov difere de você só resolver uma equação hipergeométrica. O que exatamente ele introduz de novo? Você mencionou uma função de forma hipergeométrica algumas vezes, e para mim não ficou claro o que seria de diferente de eu olhar para e falar isso aqui vai ser uma equação hipergeométrica, a resolução é uma função hipergeométrica. Não sei se você entendeu a pergunta. Não, você pode repetir? Eu não entendi no que o método é diferente de você olhar para a equação 1, falar isso é uma equação hipergeométrica e resolver com uma função hipergeométrica. Ok. Porque o método de Nikiforov-Varov ela é útil somente para equação hipergeométricas que tenha exatamente esse formato. Então, ela é útil nesse contexto. E essa equação ela é importante por quê? Porque, a partir dessa equação, eu consigo obter funções ortogonais especiais. Inclusive, a proposta do Nikiforov-Varov era encontrar uma equação que seja tão geral a ponto das funções ortogonais especiais serem um caso particular dela. Né? Essa foi a proposta inicial do Nikiforov-Varov. Por isso que ele é tão rigoroso. Ou seja, a partir dessa equação, eu consigo encontrar a equação de Bessel, eu consigo encontrar a equação de Hermite e muitas outras. Ok, então a diferença é que ao invés de eu ficar com o resultado função hiperbólica, eu vou ficar com o resultado alguma coisa, funções de Bessel, alguma coisa, funções de Hermite, mais sim. bonitinho. Sim. Entendi. Obrigado. Nada. Primeiramente, para agradecer a sua apresentação, muito boa. Mas a minha dúvida, você falou no finalzinho, na verdade, que era as limitações, né? Uhum. Eu fiquei pensando se existe um formato de funções que inerentemente vai impedir essa transformação de coordenadas que precisa ser feita para funcionar esse método. Não sei se você já chegou... Você falou que você está trabalhando nisso agora, né? Mas não sei se essas limitações do método estariam na classe de funções que você substituiria nele ou alguma coisa parecida. A classe de funções, eu não sei, mas como eu estou analisando agora, o meu palpite é que a limitação esteja justamente no potencial em si. Tanto que, quando eu analisei, por exemplo, o potencial de Morse, o potencial de Ruffin, eu não pude aplicar o método de imediato. Eu tive que aplicar um esquema de aproximação por causa dos termos exponenciais. Então, agora, eu já tenho uma dica, né? Quando eu vejo assim, exponencial, eu já não sofro tanto para ficar procurando uma transformação, porque eu sei já que é difícil encontrar. E eu não sei se é impossível, se eu posso usar isso como uma condição. Assim, se tiver termos exponenciais no meu potencial, eu vou usar uma aproximação. Não sei se eu posso, porque eu só tive dois exemplos, né? Não sei se eu posso generalizar. Mas o meu palpite é que não esteja na equação em si. O meu palpite é que esteja no potencial. Em relação à equação em si, o que eu posso analisar, e que talvez seja uma limitação, é que eu encontre relações também muito complicadas. Né? Então, por exemplo, aqui, para o potencial de Scarf, olha, é um potencial muito longo. E olha a minha autofunção, 43. É muito complicada, que são os polinômios de Jacob. Olha em relação a quanta coisa ele depende. Então, isso representa uma limitação até mesmo na hora de interpretar esses resultados.
Então, eu posso, ao invés, o que eu estou analisando agora é introduzir outro tipo de polinômio que facilite isso e que corte um pouco a limitação. Mas não limitação no sentido de aplicar, mas limitação no sentido de investigar o que isso significa. Sim, eu fiquei pensando porque você comentou que inicialmente o método a proposta dele é mais um método ali, né, num livro. E aí, se na proposição do método eles não falam nada de tipo certas funções que não poderiam ser aplicadas, o método pressupõe que poderia funcionar para qualquer caso. Sim, sim. Eu não vi, assim, eu li porque os russos têm uma mania de colocar coisas inéditas em livros, né? E eu li os capítulos referentes ao método que estão no livro e ele não cita restrições, né? Claro que tem, ele coloca uma nota de rodapé sobre um caso, mas, assim, eu imagino que ali tenha muitas discussões, que os russos também têm essa mania de colocar coisas que são complicadas como se fossem coisas bem triviais, né? Quando, na verdade, não são. Mas eu não consegui, assim, estender essa notinha de rodapé dele para interpretar isso como um aviso geral de limitações para o método. Muito obrigada. Nada. Mais perguntas? Bom, então vamos agradecer novamente. Então, pessoal, a próxima apresentação seria do Leandro, mas ele acabou não vindo. Então, o que a gente vai fazer é uma segunda sessão de pôster agora. E às 2h30, todo mundo de volta aqui para o colóquio com a Raíssa.